A destruição das instalações que produziam energia livre não aconteceu apenas na Rússia ou em alguns países europeus. Este processo ocorreu em todos os continentes, exceto por alguns pequenos atrasos causados pela distância entre estes continentes. Vamos começar a considerar esta ação no continente sul-americano, por ser um dos lugares mais distantes dos centros da civilização do século XIX. Como é do conhecimento de todos, o continente então estava dividido em colônias. O maior e mais desenvolvido país do continente sul-americano é o Brasil, ex-colônia de Portugal. E o que sabemos sobre ele, além da abundância de macacos selvagens? Absolutamente muito pouco. Fontes oficiais afirmam que o país recebeu o seu nome a partir de uma ilha fantástica, presente em muitas lendas europeias e situada em algum lugar no Atlântico. Navegadores, vendo estas terras, pensaram por muito tempo que haviam descoberto somente uma ilha e assim a chamaram. O Brasil era também o sonho de Ostap Bender, personagem da literatura russa, o país do futebol e do café solúvel. Bem, e em geral, termina o nosso conhecimento sobre o país. Em razão da distância e do alto custo, rotas turísticas russas para o Brasil são pouco comuns, embora se diga que exista muito a ser visto. Mas vamos observar não o que existe lá agora, e sim o que havia há 100 anos atrás. Mais especificamente, vamos olhar para a estranha arquitetura e dispositivos tecnológicos preservados em numerosas fotos de arquivo. A distância do continente provavelmente contribuiu para que muitos destes dispositivos de segurança sobrevivessem, pelo menos aparentemente, até a segunda metade do século passado, enquanto na Europa eles seriam totalmente demolidos durante os anos 1920 e 1930. Além disto, as propriedades destes dispositivos, ao contrário por exemplo da Europa, podem ser julgados apenas através de fotografias. Então, vamos começar. Como você pode ver, nas ruas de São Paulo à esquerda estão postes comuns sem fiação e, à direita, postes mais altos que também não possuem fios. Mas a foto é de 1920, quando já havia telégrafo. Talvez seja isto. Aqui, da mesma forma, apenas nossos postes estão agora à esquerda. O número de barras horizontais nas travessas diminui e os fios não se ramificam em nenhum lugar. E talvez não o façam nunca. E deveriam. Se eles são necessários apenas para trazer um campo de energia mais próximo dos vasos que estão no edifício à esquerda, tudo se encaixa novamente. Evidentemente é outro exemplo do funcionamento do sistema de transmissão de energia atmosférica através do éter. A verdade, aqui presente, é que fios reais para esta casa também já foram trazidos do poste à direita. Como vemos, a globalização está em pleno andamento. Ou naquele tempo as casas ainda usavam ao mesmo tempo dois sistemas de fornecimento de energia, ou o sistema etéreo não funcionava mais. Para quebrá-lo, bastava demolir a instalação da cúpula no início da linha. Isto está bem claro e muitos artigos já foram escritos a respeito, mas existem ainda algumas fotos curiosas. Porque estas barras transversais tiveram que ser levantadas tão alto, spoiler, para que sua altura esteja no mesmo nível da instalação à direita? Naqueles dias não havia absolutamente nenhuma necessidade em fornecer tal gabarito somente para a passagem de carros ou veículos de transporte, e fazer a manutenção de tais postes às vezes era complicado. A julgar pela escala visual e de acordo com a altura média de uma pessoa, a altura deste pilar é de cerca de 18 metros. Observe a lâmpada à direita e ao que ela está ligada. O material sobre este tópico está no texto abaixo. Uma vez que a altura de um andar na escala Khrushchev é de 2,5 m, pelo nosso conhecimento, ela corresponderia a 7 andares de um edifício padrão de 5 andares. Por que estas dificuldades? A resposta só pode ser uma: o campo destes pilares era usado apenas em prédios altos, que geralmente eram de propriedade de pessoas ricas. Como você pode ver, os pilares têm a mesma altura, com uma instalação interessante no telhado, que é uma instalação na qual o fim da linha vem dos pilares. É possível que as casas nesta rua possuam o mesmo dono, e que ele tenha criado toda a rede de engenharia. Esta é uma foto muito interessante. Há trilhos para o bonde, mas não há fios por baixo.
No prédio à esquerda, há uma lâmpada elétrica e os fios não correspondem a ela. E todas as casas têm um mastro posicionado em um ângulo de 60 graus em relação ao chão. Mas vamos voltar a eles. Olhe atentamente para o lugar marcado em vermelho. Estes não são isolantes da rede de 6, 10 kV, e com tal formato é difícil de fixar os fios a eles. A forma não é projetada para cargas e impacto de fios. Então o que é isto? Obviamente, estas são as mesmas mini cúpulas com uma substância chamada TAI em amálgama de estanho. Pendurada ligeiramente abaixo, há uma caixa. O que é isto? Para o transformador, é muito pequena. Não há fios no topo. Isto é uma espécie de transição do fio para o ar. Parece muito desafiador, mas outra coisa não me vem à mente. A situação é semelhante aqui. Vários fios chegam aos isolantes, localizados acima das barras horizontais. Nada em comum, exceto pelos itens localizados sob as barras. O que é isto? Ninguém usa tal construção transversal nos suportes de passagem, pelo menos no fornecimento de energia. E novamente a caixa suspensa. Se o suporte tivesse uma inclinação na direção do fotógrafo, alguém poderia pensar que era um ponto cego, mas não há fio ou rede. Sim. Mas vamos em frente. Preste atenção às luzes suspensas na construção da cúpula. Elas são claramente elétricas. A julgar pela dificuldade de acesso, elas são ativadas remotamente. No entanto, não há nenhum fio adequado para elas. Isto só pode ser explicado pelo fato das luzes estarem trabalhando em um esquema de circuito único, utilizando ligações metálicas que se estendem a partir da cúpula. Por que razão foi necessário iluminar as cúpulas, é difícil dizer.